Fala, turma! Seja bem-vindo ao nosso canal do RH para a Medicina. Turma, hoje na nossa sala virtual, um grande bate-papo com Neri Adami, dono da Clínica Domus. Ele que é psicopedagogo, trabalha com a questão da neuropsicologia, enfim, uma conversa imperdível para você que é profissional da área de RH, mas tantas outras também, que atua com pessoas. Tá ok? Já ficou aí aguçado? Ok, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem não sei qual horário que vocês estão assistindo. Seja bem-vindo ao canal do RH para a Medicina. E hoje eu estou aqui com o Neri Adami, ele que é formado em administração de empresa, ele é formado também em pedagogia, psicopedagogo, ele tem uma pós em neuropsicologia, né? Neuropsicologia, e aí trabalha com pesquisas nesse sentido, e é mestre em educação, dono da empresa Domus, e aí vocês vão entender um pouquinho mais como é que funciona tudo isso. E assim, Neri, um grande, imenso abraço para você aí, né? Virtual, né? Como tem que ser. E já de antemão agradeço bastante aí pela sua presença e a honra de estar aqui no nosso canal para poder falar um pouquinho sobre déficit de atenção e tudo mais que a gente vai desenvolver aqui hoje. Muito bem-vindo. Bom, eu primeiro quero agradecer o convite, né? Admiro demais o teu trabalho, conheço o teu trabalho já de algum tempo, né? Assim, uma admiração enorme pelo trabalho que você faz e é um prazer poder compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos. Poxa, muito obrigado. Neri, eu vou, né? Eu sei que o seu tempo é curto, né? Então, assim, eu quero falar um pouquinho da experiência que eu tive para estar conversando aí contigo. Há anos e anos eu trabalho na área de recursos humanos, mas principalmente no tema treinamento e desenvolvimento. E aí, ao longo desses anos, né, bem no início, eu comecei a perceber que alguns profissionais adultos sentem dificuldades, né? Você está desenvolvendo uma disciplina, um tema, e assim, algo de repente tão simples e um ou outro acaba fugindo dessa percepção. Bem, fui procurar então a psicopedagogia, porque eu falei, não, isso deve ser uma deficiência lá atrás, tal. Então fiz também uma pós em psicopedagogia para de repente tentar ver isso. Só que só me dava os parâmetros para adolescente, para criança e nada na questão adulto. E aí é onde eu fui para o mestrado em educação, né, onde eu acabei tendo a honra de te conhecer, para de repente saber se na educação eu teria alguma dessas ferramentas. Então, embasado nisso aí vem uma primeira pergunta. Você acredita que hoje os profissionais que atuam na área de treinamento e desenvolvimento, na área de RH, ou seja, em faculdades, cursos técnicos, eles precisam ter alguma percepção com relação a déficit de aprendizado? Porque se fala muito no adolescente e na criança, mas no adulto não. Como é que é isso, Neri? Você poderia nos ilustrar aí, por favor? Vamos lá, Júlio. Eu acho que a primeira questão é que as faculdades, né, seja a nível de graduação ou de pós-graduação, elas precisariam repensar as suas grades. Eu acho que isso aí é parte desse princípio. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala da pedagogia, a pedagogia não vê transtornos de aprendizagem. Por incrível que pareça, a pedagogia não vê sobre cérebro, vê só 0,8% dos cursos de pedagogia no Brasil, eles têm disciplinas baseadas em neurociência. Quer dizer, como eu vou fazer isso? Ensinar a ler se eu não entendo o cérebro. Então, quando a gente parte para a área de RH, quando a gente parte para a área de administração de empresas e tudo, a gente esquece de que o padrão atípico de aprendizagem ele vai estar presente dentro das empresas, né? Sejam com pessoas que têm dificuldades de foco, pessoas que têm dificuldades com compreensão, pessoas com quadros depressivos, com quadros ansiosos, tudo isso a gente vai ver que vai afetar o desempenho cognitivo e vai afetar o trabalho, né? Então, eu acho sim que não dá hoje, não dá mais para nós pensarmos qualquer área do conhecimento sem você ter um link com áreas afins. Então, na própria medicina, você está estudando medicina ou corpo humano, mas você tem que estudar uma parte
nutrição, você tem que entrar na parte de psicologia, você tem que entrar... Então, não dá mais para ter uma única área achando que esse conhecimento ele é único e vai servir para todo mundo. Então, eu acredito que o pessoal de RH precisa, sim, começar, como você fez lá atrás, de estudar psicopedagogia. E aí é um outro problema. A psicopedagogia, muitas vezes, ela é focada em criança e é um grande erro, né? É um grande erro. Eu trabalho com isso há 15 anos e hoje a grande parte do meu público são adultos e idosos. Adultos, muitas vezes, que querem melhorar o desempenho cognitivo. Não é nem que tem um transtorno, mas eles precisam dar uma resposta mais rápida. E o idoso pelo declínio cognitivo, pela questão das dificuldades de memória. Então, hoje as áreas são totalmente interligadas e tem que ser assim. Olha que interessante isso, né? Quando se fala em psicopedagogia, sempre está lá na criança, no adolescente. E você está trazendo algo que é muito, muito importante, que é a questão do adulto. E até da terceira idade, aí, como você falou, dos velhos, né? Você acredita que eu, como profissional, estou lá, não consigo aprender, isso vai gerando uma desmotivação, vai gerando uma depressão. E aí, como você disse, existe uma questão multiprofissional hoje que tem que estar também atenta, ou seja, é um link aí de vários profissionais, então, Neri? Exato. Por exemplo, eu tive, antes da pandemia, né, eu tive com uma rede de restaurantes aqui em Natal, me convidou para falar com eles, porque eles precisavam melhorar a capacidade de memória dos garçons, do pessoal dos maîtres. Então, eles queriam alto desempenho. Então, eles me chamaram lá para poder dar dicas de como trabalhar e melhorar a capacidade atencional e memória, que é funcionamento executivo. Isso é muito importante para a área deles. Então, eu acredito sim que essa interligação das áreas e a psicopedagogia, o RH, quem me fez o convite para ir, era um gestor de RH. E aí ele vendo que ele poderia trazer profissionais de outras áreas para agregar, foi fundamental. Então, eu acredito que esse link, essa parceria, e nós podemos sempre, com certeza, melhorar nossa capacidade cognitiva. Eu acredito que muitos profissionais da área de recursos humanos nem sabem que existe essa ferramenta ainda que pode ajudar. Né? Muita gente está limitado só em técnicas de como treinar, como desenvolver, mas essa percepção mesmo não tem. Então, assim, hoje, um profissional de recursos humanos que atua principalmente na área de treinamento e desenvolvimento, ou então, se não tem, esse profissional encaminha para treinamentos. Como é que como é que se percebe? Olha, eu tenho um profissional ali que está com déficit, né? Que dica que você dá aí para que esse profissional observe, né, que existe uma dificuldade ali, que faça o encaminhamento nele? Vamos lá. Existem vários tipos de déficit. Né? Se a gente está falando de déficit de atenção, inicialmente, a gente percebe que aquele profissional... primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem nenhum vínculo ou nenhuma ligação com dificuldades de inteligência, QI. Então, são profissionais que são, muitas vezes, têm um desempenho na prática, na execução excelente, porém, às vezes ele perde prazos, às vezes ele se desconcentra dentro de uma reunião, você está lá com um grupo de treinamento e, de repente, ele é impulsivo e ele fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está sendo colocado naquele momento. Né? Então, as dificuldades cognitivas ou mesmo os transtornos de aprendizagem, né, que nos transtornos de aprendizagem a gente tem as dificuldades de leitura, né, e interpretação, que é a dislexia, dificuldades de cálculo, a descalculia, e dificuldades na escrita. É interessante que eu atendi aqui, Júlio, um grande executivo de uma multinacional, que ele veio para mim porque ele foi fazer a empresa dele ia transferir ele para os Estados Unidos e ele falava inglês, mas ele não escrevia nada em inglês. O inglês dele era tipo basicão mesmo na escrita. Falava, se comunicava super bem, falava espanhol e tudo. E ele veio querendo entender por que ele não escrevia bem, ele falava, mas ele não escrevia e isso estava prejudicando ele profissionalmente. Quando nós fizemos a avaliação desse profissional, né, um cara que gerenciava mais de 300 pessoas, um CEO top daqueles assim, que ia ser promovido
para os Estados Unidos e tal. Aí descobriu que ele tinha uma dislexia. E ele vinha de uma engenharia, ele era engenheiro de formação inicial, né? E assumia essa gestão nessa multinacional. E a gente descobriu que ele tinha uma dislexia, e aí ele começou a entender, por exemplo, por que ele escrevia. Ele não sabia se joelho era com O ou se era joelho com U, se casa era com S ou casa era com Z. E ele dizia assim, caramba, Neri, se não fosse o tradutor, o corretor ortográfico, eu já tinha sido demitido. Mas um cara com uma ascensão profissional incrível. Então, eu queria começar falando que não é uma questão de inteligência, mas é uma questão, sim, de um padrão neural que funciona para algumas coisas de uma maneira diferente. Então, no caso das pessoas com déficit de atenção, eles têm na sua base uma dificuldade com o funcionamento executivo. Então, às vezes, eles perdem muito foco, às vezes, eles são impulsivos, às vezes, eles perdem o prazo ou precisam de uma agenda o tempo todo para saber o que eu tenho que fazer e depois o que eu tenho que fazer e assim por diante. Então, o gestor de RH, ele conhecendo um pouco mais sobre os transtornos e principalmente sobre esses sintomas, sobre as sintomatologias de cada transtorno, ele pode acolher esse profissional e, a partir daí, ensinar. Eu lembrei agora de uma indústria de tecido aqui do Rio Grande do Norte que tinha um funcionário muito bom, mas ele não conseguia aprender um novo processo. Ele estava mudando os processos, novas máquinas e tudo, e ele não conseguia aprender a manusear. E me convidaram para dar uma olhada porque não conseguia aprender e deram um manual para ele ler. E ele tinha uma grande dificuldade, provavelmente uma dislexia, de leitura e interpretação. Quando alguém mostrou para ele na prática, só precisou mostrar uma vez. Ele tinha uma memória visual incrível. Aí ele viu, é isso? Quer dizer, o que estava escrito ele lia, mas não entendia. Quando ele viu na prática, ele disse, caramba, é só isso. Então, tem sim como observar, e se for um bom profissional, acolha ele, procure muitas vezes a psicopedagogia ou a neuropsicologia para dar um suporte, uma avaliação, mas eu acho que ele pode se tornar um profissional melhor ainda para a sua empresa quando é feito esses pequenos ajustes. Olha, dicas de ouro, hein, Neri? Dicas de ouro aí que você deu. Neri, eu, por exemplo, depois que eu fiz a pós em psicopedagogia lá atrás, né? Não vamos falar quanto tempo, porque senão a gente acaba jogando a idade. Mas, assim, me ajudou bastante, porque foi a partir daí que eu comecei a trabalhar muito mais dinâmica de grupo, né? Porque eu percebia que a parte teórica acabava não sendo absorvida, então, com dinâmicas, eu consegui um melhor desempenho. Aí vem dessa questão da prática, né? Mostrar na prática, como você acabou dizendo, como é que mexe naquele equipamento, aquela coisa toda. Só que, assim, nem todos os profissionais, eles têm aí uma aptidão para trabalhar com dinâmicas de grupo e até mesmo para tentar mostrar outras formas. Muitas empresas, né, eles acabam ficando muito na parte convencional. Tem que ser assim porque tem que aprender assim, e não é. E aí, talvez, alguns profissionais falam, poxa, por que eu não estou aprendendo? Quando é que eu, profissional que estou trabalhando naquela empresa, falo, poxa, se eu não estou entendendo aqui ou ali, eu devo procurar um profissional que possa me ajudar. Um profissional que, de repente, ele, por meios próprios, ele vai buscar ajuda. Vamos lá, eu acho que tem que tem que ter um incômodo, né? Eu acho que a gente parte desse incômodo, eu vou dar 2 exemplos para você. Eu avaliei recentemente uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ela trazia uma queixa muito grande de memória, né? Ela é jovem, com 30 e poucos anos, e ela já preocupada, né? Será que eu estou com o início de um Alzheimer aos 30 e poucos anos? Não é padrão, não acontece nessa faixa etária. E aí ela me procurou, né? Primeiro ela foi psiquiatra, a psiquiatra disse, não, peraí, não dá para avaliar assim, vou te encaminhar para um profissional para poder avaliar, e aí eu fecho o laudo, não, mas eu quero uma avaliação. E aí me encaminharam. E quando a gente foi ver, todos os padrões dela de atenção, de memória, de raciocínio, eram todos bons. O que acontecia com ela? Ela estava vindo de uma gestação com um filho de 2 meses, ela estava vindo de uma chefia de um determinado
de uma determinada área onde ela trabalhava absurdamente manhã, tarde, noite, madrugada. Então, ela estava se alimentando ruim, ela não estava fazendo atividade física. Então, quando a gente começou a ver, realmente, para ela era real a dificuldade na memória, e aí por isso que ela procurou o profissional, mas quando você foi ver, não tinha nenhuma patologia de memória. O que a gente tinha eram sintomas baseados na vida diária. Quer dizer, ela era mãe, agora recente, dormia muito pouco. E quando a gente começa a ver, por exemplo, a influência do sono, da alimentação e da atividade física na memória e na atenção, tem diversos estudos mostrando isso, né? Então, a gente já começa a perceber aí que bom que ela procurou, né? Que bom que ela procurou, mas que não era, tranquilizei ela, que a gente ia precisar de fazer ajustes na rotina dela, muito mais do que tomar uma medicação ou de uma preocupação com uma demência antecipada, não tinha nada disso. Então, eu acho que tem que haver esse incômodo. Primeiramente, tem que haver esse incômodo. Havendo o incômodo, a gente tem que procurar a ajuda para saber se aquilo é pertinente ou não e se aquilo merece um olhar diferenciado ou, às vezes, inclusive, uma medicação, dependendo do caso. Eu tenho pacientes agora em períodos de... que tem quadros depressivos e quadros ansiosos, e uma das coisas que eles mais me reclamam é que, por conta do isolamento social, da situação financeira e de uma série de coisas, que eles estão tendo dificuldade de concentração e de memória. Então, é a queixa inicial deles. E aí eu vou explicar que um dos itens para dificuldades de atenção e de memória tem relação com, um dos influenciadores tem relação com ansiedade e depressão. Então, se a gente regula a ansiedade e a depressão, provavelmente eu vou estar regulando memória e atenção. Então, a gente tem que muito buscar, Júlio, a origem dos problemas e não os sintomas. Se a gente vai só no sintoma paliativo, não resolve o problema. Eu tenho que buscar a origem para poder fazer a remediação, fazer a coisa certa para que aquele sintoma ele minimize ou ele desapareça. No caso das pessoas com déficit de atenção, o déficit de atenção ele não é considerado uma doença, apesar de estar lá no CID, apesar de estar lá no DSM, mas ele não é considerado uma doença. Então, ele não tem uma cura. Existem estimulações que podem melhorar a capacidade dele de raciocínio, atenção, flexibilidade, assim por diante. Mas não é uma cura, porque não é uma doença. Olha que interessante isso, né? E aí eu já vou engatar então uma pergunta, né? A estimulação, né? Alguns vão entender como tratamento ou terapia, não sei, você vai falar melhor sobre isso. É demorado? Eu descobri que eu tenho uma situação que está me incomodando, esse incômodo aconteceu. Eu quero procurar um profissional. Primeiro, o que eu faço? É demorado? Como é que é isso? Primeira coisa é a gente fazer uma avaliação. Então, na avaliação, eu consigo perceber quais são as dificuldades cognitivas ou percepção das dificuldades emocionais, e se precisar eu faço encaminhamentos a psicólogos, até mesmo a neuro ou a psiquiatria, né, dependendo de cada caso, mas na nossa avaliação hoje gira em torno de 6 sessões. Certo? Em 6 encontros, a gente consegue fazer uma avaliação diferenciada e encontrar um padrão cognitivo para essa pessoa. E um dos instrumentos que nós utilizamos aqui na clínica, Júlio, é o neurofeedback, que ele identifica 2 grandes instrumentos. Um é o neurofeedback, que ele identifica os padrões neurais. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma médica que eu atendo aqui no consultório, ela vem hoje à tarde, inclusive, que ela na faculdade de medicina, ela vendo aulas, ela descobriu que ela tinha déficit de atenção em uma das cadeiras, porque o professor estava explicando os quadros e ela se viu dentro daqueles quadros. E aí ela foi medicada, né, faz uso de metilfenidato, de Ritalina, até pouco tempo atrás, e ela dizia assim, quando ela me procurou, ela dizia, eu não queria mais fazer uso de Ritalina, porque problema de alimentação, eu diminuo a alimentação, eu tenho perda de peso, eu até consigo focar mais, mas tem efeitos colaterais. E ela fez uma avaliação, e a gente descobriu na avaliação dela que existe sim um problema atencional causado por
excesso de ondas lentas em regiões frontais, né? E isso dificulta foco, pensamento baseado em imagem, assim por diante. E aí a gente descobriu também um excesso de ondas rápidas de high beta em toda a região posterior, que isso gerava nela crises de ansiedade. E aí ela começou a se entender mais. E aí a gente começou a fazer um processo de intervenção através dessa mudança do padrão neural. Mas não necessariamente isso vai ser para todos os pacientes. Eu tenho um paciente que vou dizer, olha, a gente vai precisar fazer uma estimulação cognitiva, melhorando memória, atenção, raciocínio, assim por diante. Nesses pacientes, a gente não pode dizer muito bem quanto tempo leva. Porque eu posso dizer, olha, pode ser que você evolua muito bem em 6 meses, pode ser que você evolua em 1 ano, pode ser que você evolua em 2 anos. Depende muito do que nós encontramos na avaliação, da quantidade de habilidades deficitárias e o grau dessas dificuldades. Tá? Então, essa paciente, por exemplo, essa médica, ela com, eu acho que com 13 sessões, ela percebeu que ela não precisava mais de Ritalina. Olha Com só. sessões, ela percebeu que ela não precisava mais das medicações da psiquiatria, procurou o psiquiatra dela para ansiedade, não sei o quê. Ela está sem medicação com 25 sessões e, assim, produzindo muito ela trabalha na linha de frente, em UPA, e tudo, produzindo muito, com sono regulado, diminuição de ansiedade, melhora na concentração. Ela começa projetos, ela termina. Aquelas queixas que ela me trouxe inicialmente, elas foram corrigidas, assim, foram minimizadas. Então, ela tinha efeito 5, que é o grau máximo que a gente avalia aqui. Hoje, ela tem efeito 2 e efeito 1 na maioria das habilidades. Então, para cada paciente, né, a gente tem uma recomendação de acordo com a avaliação do tipo de estimulação que a gente sugere. Caramba, cara, você está falando, eu estou viajando aqui. Eu falo, nossa, como isso pode ajudar inúmeras pessoas. Porque tem pessoas que devem estar falando, pô, eu sou um nada, né? Porque a autoestima acaba baixando, como você já falou, depressão. E olha só quanto você pode buscar de ajuda. Maravilhoso isso, Neri. Já sei que muita gente aqui do canal, Neri, deve estar assistindo e falando assim, caramba, como é que eu faço? Calma. Eu vou deixar o telefone do Neri, a clínica, tudo, em algum lugar aqui depois. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque eu sei que já aguçou aí muita gente, Neri. Neri, me fala um pouco mais desses projetos, né? O que você tem alcançado? Quais são os sucessos que você está tendo com essa questão com os adultos? Vamos lá, a gente tem feito muita coisa aqui em Natal, né? Eu passei um tempo fazendo a parte de pesquisa em neurociência no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte, junto com o Siddhartha. Inclusive, a gente conseguiu fazer algumas publicações internacionais mostrando aí o sono, a alimentação, a atividade física, como isso é importante para a cognição. Recentemente, a gente fez um estudo muito legal, Júlio, com relação ao próprio Covid, com o pessoal do Dr. Ribas, de Recife, do Instituto do Cérebro de Pernambuco, né, também com publicações bem interessantes. E hoje eu tenho focado muito o trabalho na parte de neurociência aplicada, né, na parte de neurofeedback, que eu falei para você, e na parte de neurometria funcional, que envolve a alimentação, a parte fisiológica, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. A gente tem estudado muito isso. E aí a gente acaba, muitas vezes, trazendo tudo isso para a psicopedagogia. Por quê? Porque, como você disse, a gente fez uma psicopedagogia lá atrás, né? Exato. Atrás, a psicopedagogia era resumida em 5 instrumentozinhos que não diziam muita coisa e pensando em crianças o tempo todo. Mas quando eu lido com adultos, quando eu lido com médicos, engenheiros, psicólogos, profissionais de RH, de administração, então a gente tem aí um nível de exigência que é muito grande. E muitas vezes o cara diz assim, olha, eu quero só melhorar a cognição. Eu tenho pacientes que vêm aqui querendo passar em medicina, e diz assim, eu preciso ter mais foco e eu não quero drogas, eu quero melhorar a memória, a atenção, o raciocínio, melhora cognitivo. Então, a gente acaba trazendo esse know-how para cursos. E devido à pandemia, tudo, a gente começou a montar plataformas para trabalhar com cursos online. Então, a gente faz aqui em Natal um aperfeiçoamento na área clínica, né, voltado para aquilo que a psicopedagogia não mostra, que é esse trabalho voltado com adultos, estimulações com idosos. Então, a gente está montando agora, para o segundo semestre, uma formação para cognição,
justamente para que possa englobar outros profissionais além dos psicopedagogos, né? Aquilo que eu falei lá no início, não dá para você ter as áreas, os nichos, né, as panelinhas, reserva de mercado. Não, isso aqui é conhecimento só da psicopedagogia. O RH não pode ter. Não, é o contrário. Eu acho que a psicopedagogia tem que dialogar com o RH, com a medicina, com todo mundo. Então, acho que a reserva de mercado já não dá mais, como a gente falava lá atrás, não dá mais. Então, a Domus tem feito, acho que tem que acompanhar aí nas redes sociais, a gente sempre está lançando cursos novos. Esse segundo semestre vamos lançar mais uma turma, a 9ª turma do aperfeiçoamento de psicopedagogia clínica. Vamos lançar o primeiro curso da área cognitiva, né, para vários profissionais, para entenderem como funciona esse cérebro e assim por diante, no trabalho, né? E vamos lançar um outro curso baseado numa pós que eu fiz na PUC, da Moderna Educação. Esse é mais voltado para educadores, seja do segmento de nível superior, nível básico, fundamental 1, que é um curso sobre os novos processos da educação. Mais do que isso, é importante devido a tudo isso que nós estamos vivendo. Rapaz do céu! Olha, a sua empresa, a Clínica Domus, né? Neri, olha, eu sou um profissional de RH, ou eu sou um profissional de qualquer área, como você falou. Eu quero fazer os cursos. Você poderia dizer quais são os cursos que se tem? Consigo fazer online, Neri? Eu tenho que ir para Natal. Né? Pelo amor de Deus, vai conseguir. Eu estou aqui em São Paulo e agora eu estou desesperado, quero fazer esse curso. Que cursos tem? Existe a plataforma EAD, então? Como é que é isso? Calma, gente, eu vou colocar o site dele aqui, fica tranquilo, vocês vão ter esse acesso. Quais são os cursos vamos lá, Júlio. disponíveis? Nós vamos ter esse segundo semestre iniciando, ainda não fechamos a data, porque a gente sabe, as coisas estão começando a entrar dentro de uma nova normalidade, né? Aqui, principalmente no Rio Grande do Norte, a gente está com uma situação bem confortável. E aí nós vamos lançar esse ano 4 cursos. Agora, no início do segundo semestre, até o final do segundo semestre, a gente não tem uma data exata para esses lançamentos. Um aperfeiçoamento de psicopedagogia clínica, turma 9, entrando aí, esses são 7 meses de curso, né? Uma vez por mês a gente tem encontro virtual agora, né, dessa nova perspectiva. O outro é um curso sobre cognição, né? Esse é aberto para todos os profissionais, porque aquilo que a gente estava falando aqui nesse bate-papo, né? O RH precisa entender mais de como funciona a cognição. A gente precisa trazer a neurociência aplicada para mostrar como a alimentação, atividade física e sono, isso pode influenciar o nível de exigência e tal. Motivação, mas sobre uma outra ótica. Então, vamos abrir esse curso e vamos abrir outro curso de psicopedagogia para a área da educação, né? Em vários níveis, sobre os novos processos de educação. E para o pessoal mais específico da educação, a gente está montando um curso, esse já tem data já, é um curso de alfabetização para pessoas com dislexia. Então, como trabalhar leitura e escrita para pessoas que têm um transtorno específico da leitura e da escrita. Então, são 4 cursos que a gente está sempre divulgando aí nas redes sociais, no Instagram, no Face. Então, basta ficar atento aí e acompanhar aí os prazos de inscrição. Olha só, dá vontade de fazer todos, né, Neri? Mesmo sendo da área da pedagogia, poxa, olha quanta coisa se tem. Então, imagine você, profissional de recursos humanos, que acredita que, olha aí uma área que você pode se desenvolver, ter mais habilidades, melhorar os resultados da empresa, enfim. Neri, agora sim, eu, por exemplo, eu queria fazer uma consulta com você. Você está atendendo virtual ou eu tenho que ir para Natal? Porque eu acho que isso vai ter uma dúvida aí de muita gente. Puxa, eu queria ter uma conversa em particular só com você para você poder descobrir onde é que está o meu eu, onde é que está o meu problema. Consigo fazer virtual ou não? Eu tenho que ir aí. Algumas coisas sim, Júlio. Algumas coisas a gente consegue fazer. Por exemplo, eu tenho pacientes que moram nos Estados Unidos, eu tenho pacientes na Austrália, eu tenho pacientes em Fernando de Noronha. Então, eu tenho pacientes em diversos lugares, né? Recentemente, agora, apareceu uma oportunidade de avaliar uma pessoa do consulado na Itália, aqui do Brasil, Uau.
veio via Brasília, veio para Natal e disseram, olha, procura esse cara lá em Natal. E a gente está tentando adaptar. Lógico que alguns instrumentos precisariam estar presencialmente. Eu não consigo fazer uma avaliação dos padrões neurais sem estar aqui. Mas nós temos muitos colegas no Brasil todo, né? Então, às vezes, quando eu preciso de uma avaliação complementar, seja de um neurofeedback ou de uma neurometria, no Brasil todo existem profissionais que eu digo, olha, procura clínica e tal, faz a avaliação lá que eles me mandam, eu junto com o que a gente já fez e a gente tenta encontrar aí uma melhor maneira de ajudar esses profissionais ou essas crianças, esses adolescentes. Muito bem, então você que de repente quer falar com o Neri aí particular, conversa com ele, de repente ele consegue alguma parte te atender e outras você vai ter que ir para lá. Tem algum projeto para vir aqui para São Paulo, Neri? Nós tínhamos 2 projetos para São Paulo, né? Agora parou um pouco. Esse ano ia ter um congresso internacional de neurofeedback que ia acontecer em São Paulo agora no meio do ano, né? O ano passado eu tive em São Paulo dando uma das palestras nesse congresso e aí surgiu um convite novamente para estar de novo em São Paulo no mesmo evento. Digo, o pessoal vai enjoar, mas, bom, fiquei feliz com o convite, só que acabou sendo virtual, né? Então, muitos eventos e projetos interessantes que nós tínhamos aí para São Paulo, para Porto Alegre, e tudo precisou segurar um pouco devido à pandemia. Espero que até o final do ano, início do ano que vem, já tenha aí outros projetos para São Paulo. Muito bem. Bom, o jeito é realmente te acompanhar, te seguir lá no Instagram, seguir nas redes sociais, enfim, em geral, para poder ver aí né, o que tem aí pela frente da Clínica Domus, né, e do projetos aí do Neri. Neri, olha, por mim aqui eu ficaria uma tarde inteira conversando com você, mas eu sei que a agenda é curta. Então, assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que, nossa, extremamente interessante, Neri, você tem alguma dica final aqui para todos os profissionais, principalmente esses profissionais de recursos humanos que lidam mais com pessoas, para nós finalizarmos a nosso bate-papo? Júlio, eu tive dando uma entrevista recentemente para um canal de TV aqui em Natal e me perguntaram sobre quais são as novidades da neurociência para a aprendizagem humana. Aí eu trouxe 4 grandes novidades. Sono, alimentação, atividade física e rotina. Então, o que parece tão óbvio é mostrando que o sono é fundamental porque ele consolida a memória. É durante o sono, especialmente durante os sonhos, que as nossas memórias são consolidadas. Atividade física vai melhorar muito a produção de um monte de substâncias que vão auxiliar na memorização, nos processos cognitivos, na parte de funcionamento executivo, órbito frontal. Vai melhorar muito a alimentação. Um dos grandes problemas hoje que nós enfrentamos para a parte cognitiva, inclusive, está relacionado ao nível de absorção de nutrientes do intestino. O intestino a gente já ouviu falar às vezes que é um segundo cérebro, e é verdade, né? Então, sei bem disso. A gente consegue hoje, inclusive, avaliar o nível de absorção dos nutrientes através da neurometria funcional, o nível de absorção dos nutrientes, quanto desses nutrientes vão alimentar, por exemplo, células glias que vão alimentar os neurônios para gerar neurotransmissores. Então, hoje a gente tem alimentação, sono, atividade física e rotina. Não tem como querer melhorar mais no trabalho se a gente também não tira um tempo para estudar mais, para se formar mais. Então, eu acho que é um conjunto, não tem pílula mágica, não tem receita. Não, é sono, alimentação, atividade física e rotina. Invista no seu trabalho. Tem um cara, só para concluir, o Vitor Hassin, que é um médico neuropsicólogo da UFMG. Eu fiz alguns cursos com ele e o Vitor diz muito o seguinte: a busca pelo sucesso, se você investir muito, se você se dedicar muito, vai levar 10 anos. Então, gasta esse tempo, estuda, trabalha, investe, segue essas recomendações, que em 10 anos, se você seguir isso, provavelmente você vai estar bem. Então, às vezes, a gente entra no mercado com 2 anos e diz assim, onde é que está aqui o topo que eu ainda não cheguei? Calma! Tem chão ainda, tem chão. Muito bem.
Olha, conversei aqui hoje com o Neri Adami, que é dono da clínica Domus, lá em Natal, em Rio Grande do Norte, terra maravilhosa. Ele que é mestre em educação, neuropsicólogo, né? Desenvolve diversas pesquisas aí em neurociência, é psicopedagogo, enfim, uma pessoa com know-how fora do comum. Vou deixar aqui de novo em algum lugar os contatos para poder entrar em contato com ele. Neri, muito, mas muito obrigado por sua contribuição aqui no canal do RH para a Medicina. E olha, muito obrigado mesmo. À disposição, sempre que precisar, sabe que pode contar comigo aqui. Muito bem. Muito bem. Gostou? Já se inscreve aí no canal, dá o seu like e aí nos encontramos na nossa próxima sala virtual. Muito obrigado, Neri, e até uma próxima aí.